Fala pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vim falar sobre algumas inovações tecnológicas da agricultura que foram trazidas ou criadas para a agricultura de precisão e te mostrar como elas são úteis para a AP, como elas são aplicadas, quais os objetivos e por aí vai. São 5 tópicos de tecnologias que eu separei para falar. O primeiro deles são os sistemas de amostragem mais adensadas. Antigamente tinha as amostragens, só que não eram tão adensadas porque não considerava a variabilidade espacial do solo ou das características que estão sendo analisadas, seja ela ataque de doença, ataque de pragas, ervas daninhas. Um exemplo que é bem característico da agricultura de precisão é a amostragem de solo. Normalmente se faz uma amostragem por hectare, né? Quando se faz a amostragem em pontos. E numa fazenda que tem aproximadamente 2.000 hectares, por exemplo, em fazenda do Mato Grosso, fica difícil fazer toda essa coleta de dados de maneira manual, no caso ir lá com trado de mão e recolher as amostras. Então surgiram os quadriciclos, em que nele você tem o GPS, você anda até o ponto que deve ser retirado, né? E com esse quadriciclo, que é uma mão na roda, né? Literalmente, você consegue andar esses 2.000 hectares tranquilo. Você consegue amostrar de forma relativamente rápida, hein? Se comparar com a forma manual, os pontos necessários. Outra tecnologia que foi difundida na agricultura foi a utilização de drones, né? Para fazer o imaginamento das áreas, porque pensa, tem os satélites que são para um monitoramento orbital, né, ou um monitoramento remoto. Só que ele tem a desvantagem de possuírem uma resolução baixa, baixa entre aspas, que tem satélites hoje, tipo o Ciber4A, de 2 metros. Mas um drone consegue de 2 centímetros. Então um drone tem 100 vezes mais resolução que um satélite. O drone foi implementado na agricultura para levantar alguns dados para auxiliar na gerência da fazenda. E como eu falei de mapas, a gente vai para o próximo tópico, que é justamente a criação dos mapas. Antigamente não existiam esses mapas. Você fazia uma agricultura convencional, na tora, não levando em consideração as variações. Então os mapas vieram justamente para mostrar o que está acontecendo, o que está variando, tanto espacialmente, né, que é no espaço da propriedade, tais hectares estão melhores, tais hectares estão piores, e para levantar o histórico, porque você vai fazendo mais mapas, e são diversos mapas que podem ser feitos. Tem de condutividade elétrica, tem de pragas, tem de doenças, tem de fertilidade de solo e os nutrientes que ele abrange. Tem jeito de fazer recomendação com os mapas, utilizar um mapa de NDVI para fazer uma recomendação de nitrogênio a taxa variável, porque tem uma relação entre o índice de clorofila e a quantidade de nitrogênio que a planta necessita. Tem que fazer algumas correções, mas tem jeito. Quem demonstrou isso foi o professor Sarville, lá de Viçosa. Ele tem uma página no Instagram, e eu vou deixar até aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para vocês verem. Lá tem uma postagem que ele fez essa recomendação utilizando o NDVI. Outra tecnologia que foi implementada na agricultura, por causa da agricultura de precisão, foi os softwares e programas que começaram a ser criados justamente para fazer leitura de dados, recomendações, contagem de plantas para ver falha na lavoura e muito mais. Existem uma infinidade de softwares e programas que podem ser utilizados. Mas o principal é qual o objetivo desses softwares. Por exemplo, que nem eu falei, o software de contagem de plantas. Esse é para saber o estande da propriedade, ou seja, quantas plantas por área. Existe também inteligência artificial, em que você programa ela para começar a aprender. Um exemplo são as pragas, né? Ervas daninhas. Você cria uma inteligência artificial que, de acordo com o tipo de folha que ela reconhecer, ela vai ler e saber qual planta daninha que é, por causa do catálogo que você montou para treinar ela. E quanto mais folhas, né, forem adicionadas de diferentes espécies, e quanto mais espécies forem adicionadas, quanto mais imagens, diferentes tipos de imagem, mais ela vai sendo treinada e melhor ela fica para conseguir identificar. Também tem uma inovação agrícola que é fazer os implementos começarem a conversar entre si. Eu vi até um vídeo do canal Um Piá na América. Lá ele está fazendo a apresentação de um John Deere 8R, o mais novo que eles têm lá. Eles tinham trocado há pouco tempo. E nesse John Deere ele estava conectado com um graneleiro atrás. Aí a colheitadeira que estava do lado foi descarregar nesse graneleiro, né? No que ele encostou o John Deere do lado, a colheitadeira conectou com o John Deere no piloto automático e ele já não precisava tomar nenhuma decisão. Só o piloto da colheitadeira que ia comandando. Ele estava no piloto automático por causa do GPS e tal. Só que se ele tirasse o piloto automático e girasse o volante,
o trator ia responder da mesma forma. Começar a fazer as coisas conversarem também é um ponto muito importante. Por exemplo, começar a receber os dados em tempo real enquanto a colhedora está colhendo os grãos, você já recebe qual é a média de produtividade daquele talhão, os dados vão sendo enviados para você começar a fazer a manipulação deles ou acompanhar como está sendo a colheita, quais as melhores áreas de acordo com o GPS. Então essas informações cruzadas podem ser muito úteis para a fazenda. Agora a gente vai para o quinto ponto, né? Mas antes disso, eu peço para você se inscrever no canal e curtir o vídeo se está gostando. E qual seria esse quinto ponto? É justamente a aplicação a taxas variáveis. Na agricultura convencional, antigamente não se existia taxa variável. Até hoje em dia ainda existe esse tipo de agricultura. Não que seja errada, mas está ultrapassada, porque a gente já tem um conhecimento maior de outros fatores que podem melhorar o gerenciamento e eficiência. E essa taxa variável surgiu a partir de conseguiu ver os dados, né, que a área variava e começou a aplicar de acordo com esses dados. E viu que a produção respondia a esse tipo de aplicação. Então aplicar NPK, taxa variável, de acordo com os mapas do monitor, pulverização localizada, em que um software lê a localização onde está a planta daninha, que não é cultura, e aplica exatamente no dossel dela. Dossel que é a copa da erva daninha, né? E com isso vai combatendo só nos locais mais exatos, melhorando o controle dessas ervas daninhas. Também existem outros tipos de operações a taxa variável, por exemplo, plantio a taxa variável, porque você muda o espaçamento das plantas de acordo com a fertilidade ou a resposta de determinada área, e levantamentos passados que viu que mudando o espaçamento pode ser melhor ou pior. Irrigação a taxa variável, porque existem áreas na fazenda que tem uma melhor drenagem, outras piores, ou precisam de mais águas, outras menos. E você consegue planejar quanto de água cada uma precisa e aplicar o tanto necessário que a planta precisa também. Então, essas tecnologias foram surgindo à medida que a agricultura de precisão foi evoluindo. Foi uma necessidade do mercado e da pesquisa para criarem métodos melhores e mais precisos. E vamos ver até onde vai chegar. Então, agradeço a todos pela atenção e até a próxima. Falou!